Hoje vocês vão ter o prazer de ouvir os artistas falarem. Nós temos a presença hoje de 3 artistas, Marinês Piecas, José Antônio de Lima. Estamos aguardando a Juliane Fugante, que teve um pequeno problema de trânsito, mas ela está chegando. Então, nós vamos começar com a projeção do vídeo do José Antônio. Eu acho que a gente fica na plateia nesse momento, pode ser, José? E aí, na sequência, nós viremos para a mesa para poder apreciar a Marinês falando. Temos uma possibilidade de vocês conversarem com os artistas na sequência. Como o curso todo está sendo filmado, a gente pediria que vocês, por favor, ao fazerem perguntas para os artistas, peguem um microfone e falem no microfone. Vai ter um microfone solto, tá? E os artistas vão estar na mesa e aí eles responderão para que a gente tenha o registro da fala de vocês e deles ao mesmo tempo, ok? Vamos lá? Do José Antônio de Lima é introspectiva. Ele é introspectivo. A sua obra também. Não é uma obra que você possa digerir rapidamente. Ela tem momentos, ela tem formas de ver que faz com que você, num determinado momento, tenha uma impressão e no momento seguinte ela se mostra de uma outra forma. A minha história é uma coisa assim bem, vamos dizer, primitiva, né? Eu vim de uma família bem simples, né? Pessoas que nasceram no interior do sertão mesmo, de Minas Gerais. E pelo menos parte do Brasil estava vindo para o norte do Paraná. Meu pai botou 7 filhos no caminhãozinho, atravessou o estado de São Paulo e caiu no norte do Paraná. Tem o lado rural, né, a vida no campo, que está muito presente, né? Olhando o trabalho dele, tendo conhecimento das origens, você diz, nossa, tem muita coisa aqui. Mas, por outro lado, eu vejo também que tem muito de urbano, da cidade. Foi em Londrina que ele foi estudar jornalismo, que ele trabalhou com publicidade, então que ele começou a se interessar por arte. Então todo esse universo está ali, está presente também. E você consegue ver isso também de uma forma muito clara. Então eu acho que tem as duas coisas que meio que se
e não existe um embate, sabe? Elas dialogam. Na universidade aconteceu também que eu conheci a minha mulher, né, Miriam, casamos, cursando a faculdade. A Miriam sempre me impressionou assim, esse cuidado que ela tem com o trabalho do Zé Antônio. Os muitos livros, a compilação da obra crítica, como apresentar essa obra, né? É uma admiradora de como ele constrói. Ela vai para esse papel da curadora silenciosa que organiza aquele pensamento e que respeita muito a obra dele como mistério. José Antônio de Lima, meus amigos Zé. Eu fui visitar ele, que ele tinha um jornal em Maringá. O camarada me mostrou umas obras dele, uns desenhos, umas pinturas e tal. Eu não sei se eu estava contra a arte nessa época, né? Mas a ideia dele era virar um artista, né? Plástico. Eu disse logo de bucha, né? Falei, pra que isso tudo? Né? Isso aí não vale nada. Isso aí é uma grande merda. E aí, se o cara tivesse me seguido, a gente não teria o Zé hoje, né? Como o grande artista que ele é. Eu penso nisso, né? Poderia ter matado um grande artista. Ainda bem que ele não me ouviu. Eu acho que toda a obra dele vai sair a partir de muito desenho, né? E o desenho vai dar origem, muitas vezes, à pintura. Só que a pintura dele vai além, né? Quer dizer, então ela já é alguma coisa que é construída, tem massa, tem superfície, né? Tem matéria. O meu trabalho foi se avolumando no bidimensional e depois do bidimensional ele saiu, ele saltou, ele foi virando objetos, foi virando esculturas, né? Foi se transformando num tridimensional e que eu chamei a primeiro momento de totens, né? Que eram objetos construídos com sucata de madeira, alumínio encontrado na rua e com uma pasta de papel reciclado em cima, né? E que ainda agregava os elementos pictóricos com cores e com símbolos. Daí você já está um pouco mais evoluído nessa questão do que você quer, né? Daí você reacende a sua memória e comecei a desenvolver um trabalho que tinha a ver com a minha memória de infância, né? Ou memória de nossos ancestrais mesmo, as suas ferramentas, as suas armas, né? Das ferramentas, eu acho que dei um pulo para as catedrais, né? Que eram objetos também que ficavam pairando no ar com tecido branco, né? E que as pessoas podiam entrar, circular no meio, era um grupo de peças, um espaço museológico, uma galeria, poderiam ser chamados de catedrais para viagens diversas, cada um que chegasse ali, né, fazia sua leitura, sua viagem, não é? Faxinal das Artes foi um evento que, lamentavelmente, só aconteceu uma vez. Daí a Secretaria da Cultura resolveu aproveitar e fazer uma grande residência. Foi feito com 2 curadores, o Agnaldo Farias e eu. Bom, evidentemente que o José Antônio foi um dos convidados, né? E é lá que ele teve a ideia de soltar esses objetos que ele fazia muito dentro do interior, soltar no espaço, né? E como havia um lago, ele soltou isso com fio, né? Em cima do lago, né? Lá nasceu esta fase da qual ele está trabalhando agora. Essa coisa explodiu, né? Eu acho que houve uma explosão
que transformou em uma coisa que eu dei o título de tramas. São pequenos objetos costurados com tecido, eram costurados também no metal, mas pequenos, porque tinha também uma necessidade de transporte, de armazenagem. E essas tramas foram convidadas, né, por participar de várias exposições no Brasil e fora. A exposição no Museu da Água em Portugal foi uma exposição bem surpreendente, porque o espaço era um pouco adequado para exposições de arte. Quando a gente entrou, a gente ficou meio assustado, né? Porque é um espaço que tem água embaixo e água em cima, porque é uma antiga cisterna, tem colunas muito altas, na verdade, que sustentam então essa espécie de cúpula, que na verdade é o fundo de uma fonte da praça que está em cima desse lugar. Mas no caso do trabalho do Zé Antônio, é um trabalho que se adequava a esse local, porque é um trabalho muito orgânico, ele é feito de várias peças que podem ser esticadas e remontadas das formas mais diversas, e é um material que não importava se ele molhasse ou não. Que eu gostei, assim, recentemente, participar de uma Bienal de Luz com essas tramas em Frankfurt, que foi uma coisa muito importante, porque foi montado num espaço aberto, no meio de um jardim botânico maravilhoso de Frankfurt, com uma iluminação muito colorida, né, que era uma amostra de luz, fiz uma iluminação muito colorida, em diversos tons que iam passando rapidamente esses tons. Isso, e nessa Bienal, que participou 140 artistas de várias partes do mundo, né? Durante uma semana passaram 40 mil pessoas no meu espaço, né? Você pode fazer diversas leituras dessa palavra, trama, né? Tramar coisas boas, tramar coisas ruins, né? O tramar você amarrar, tramar você entrelaçar. Hoje está empinando pipa, que ele chama de tramas, no céu da Alemanha. Eu acho isso fantástico. Aquele menino que empinava a pipa lá atrás, trouxe o fio enrolado e solta de novo, sabe? De outra maneira, como arte. Eu considero as tramas no meu livro, né? Meu livro que eu escrevi costurando. Foi um momento que é muito importante para mim, que eu construí a minha forma de pensar, né? Com todas as informações que eu vou assimilando e que vou buscando, e fico aqui costurando e pensando, eu estou construindo o meu pensar. Foi uma experiência curiosa quando eu fiz a primeira entrevista com ele. Duas coisas me marcaram muito. Havia uma verossimilhança imediata, assim, né, entre o ateliê dele e um galpão de uma chácara ou de um sítio. Né? Aquela ideia dos panos sujos e aquela analogia com o tempo que há, né? Que, na verdade, se eu trabalho para o leitor comum a analogia de tempo e espaço, isso fica para ele muito abstrato. A reação de dizer, não é o meu mundo. Né? Isso não me interessa porque eu não sou capaz de fazer essa transcendência. Então ele se afasta. Mas quando você diz, relembra o barracão, imagine no Paraná, isso é super fácil. Quem não tem origem rural no Paraná ou um parente no interior, né? É estatístico isso. Aquela imagem imediatamente permitiu o leitor chegar na sacaria, né? Nas armações de ferro enferrujadas, né? Que eram aqueles trabalhos que ele fazia na simulação das coisas pesadas, né? Nos papéis sujos de terra, com aquela ideia da ferrugem, e que sempre esses espaços têm uma atmosfera passadista. Me chamou a atenção bastante quando eu fui júri do Salão de Arte Religiosa da PUC, que é um salão temático e que é complicado, né? Porque
Quando se fala de religião, você tem um nível de abrangência religioso muito grande. O que vai aparecer aí, né? E aí sim, o trabalho do José Antônio chamou bastante atenção. Ele trabalhou o conceito religioso, mas muito levemente, né? Quer dizer, ele quis dar uma ideia de cruz, e ele vai buscar então a origem da cruz, que é o tal, né, a letra hebraica. Esse quadro, que hoje faz parte do acervo da PUC, é todo trabalhado com papier-mâché, né? Provavelmente com areia. Então dava uma ideia de uma parede rochosa, né? E nessa parede parecia que havia sido desenhado essa letra com o dedo. Lembra muito os signos ancestrais, né? O homem pré-histórico. Nos anos 80, nos anos 90, foi bastante importante para o desenvolvimento do meu trabalho, de usar o material sucata, de usar o material para reciclagem, né? No final dos anos 80 não tinha catador de papel, né? Então existia uma quantidade enorme de papel na rua, né? Caixas de papéis diversos. E em conversas nessas vernissagens você vai aprimorando uma forma de como usar esse papel. Comecei a reciclar caixa de papel, caixa de papelão, caixa de ovo, jornal, né? Para fazer o trabalho, o suporte para executar o trabalho bidimensional, né? Isso foi crescendo. Eu comecei a fazer o tridimensional também com essa pasta de papel e sucata que tinha na rua, madeira, alumínio, uma série de materiais que barateou o suporte. Na década de 80 e na década de 90, havia um encontro fantástico dos artistas, dos críticos, na Galeria Banestato. E foi aí que eu conheci o trabalho de José Antônio de Lima. O que ficou muito claro é que ele era um artista voltado à pesquisa dos materiais, e foi o que me chamou a atenção. Os materiais inusitados que ele usava na confecção dos seus trabalhos. Um dos aspectos fortes do trabalho do José Antônio é esse uso de materiais que imitam outros. Então tem materiais que parecem pedra, tem materiais que parecem feitos pela natureza. Ele usa às vezes tela de metal, incorporando o papier-mâché, e aquilo fica parecendo uma colmeia de abelha. Então ele vai criando uma série de elementos que remetem ao objeto natural ou ao objeto arcaico. O fato de ele ter sido fotógrafo depois, quando já adolescente, quando jovem, de ter vivenciado aspectos importantes do observar, do ver, eu penso que isso também foi bem importante na sua trajetória artística posterior. Então vejo que tanto as suas raízes, e que ele traz até hoje com os tons terrosos das suas telas, como o material que ele usa sempre aproximando do ferro, das coisas oxidadas, isso tudo é associado a uma forma de ver, de olhar, de observar. Eu acho que é a síntese da sua obra, sem dúvida. Minha personalidade me levou a buscar materiais orgânicos, né? Que é o papel, né? Que é um material que se modifica com o tempo, o tecido se modifica com o tempo, a madeira, o ferro, né? O material orgânico, ele é impermanente, né? Então o trabalho vai ser impermanente. Conversando com ele uma vez, ele me falou que o trabalho artístico dele tem um tempo de vida também, como tudo tem um tempo de vida, e que era necessário que as obras um dia também fenecessem, também se desagregassem para abrir lugar para novas obras, para novas produções. A grande maioria dos artistas hoje trabalham com a efemeridade no sentido em que é uma obra que não vai poder ser colocada no museu. Isso é para ver se o museu toma consciência de que ele tem que mudar, né? Ele tem que ter uma outra estrutura. Então, se você for acompanhando a obra do José Antônio, ele vai trabalhar com esse conceito de efêmero, mas ele vai tentar achar um elemento de permanência. Os primeiros totens, por exemplo, quando eu peguei aqui no ateliê dele, eu disse, não, mas que impressionante, é leve. Sim, me parecia que era ferro, né? É escuro, parecia um bloco pesado. Não,
Né? Quer dizer, ele está trabalhando com uma visão de oposição do material. Ele cria ali a dualidade, né? Ao mesmo tempo que ele trabalha com o efêmero, ele está dizendo que há no efêmero algo de eterno, algo de permanente. Aquelas formas que ele cria, elas são muito universais. A arte contemporânea, como característica, não se preocupa com isso. O que importa, na verdade, são os materiais com os quais o artista está familiarizado, ele se sente à vontade para construir o seu trabalho. Porque as obras hoje, elas são eternizadas pelos meios de comunicação, pelos meios da tecnologia. Eu acho que a importância dele é justamente esse trabalho sobre a tentativa de transformar tudo isso que é efêmero em alguma coisa que pode ser permanente. E hoje ele começa a trabalhar com o alumínio, por exemplo, a fazer essas catedrais, mas agora fundindo em alumínio, isto é, dando um caráter de permanente àquilo que era efêmero. Fiz um material de costurar telas de metais, né? Cobre, latão, aço inox, alumínio, né? E achei uma forma de fazer a fundição das tramas, né? Em alumínio, mas quero fazer em outros metais, talvez, em ferro, né? Que é um material orgânico muito bonito, né? Mas que permite uma grande durabilidade, né? Que você possa levar isso para os parques, que eu acho que o meu trabalho é um trabalho para ficar em espaços públicos, né? Ele se expandir, ele está sempre pedindo isso. Eu posso dizer com muita tranquilidade que o José Antônio de Lima é um dos grandes artistas da sua geração. A grande questão do artista, e aí qualquer artista, é olhar. Eu percebo uma associação, gosto de vê-lo ao lado dos neoconcretos, né? ao lado do Oiticica, da Lígia Clark. O artista, ele só se faz presente se a sua obra for autêntica. O artista vem a partir do momento que ele observa. E o que existe no José Antônio é justamente essa observação de todos os momentos da história dele. Nos faz perceber a poesia de coisas que parecem que não têm valor nenhum. É o artista que se mistura com a sua arte. E esse é o verdadeiro artista. É a arte dele, e a arte dele é o Zé, que é uma coisa que vai ficar. Bom dia para vocês. Alguém já me conhece de algum lugar? Ela eu encontrei na casa da minha mãe esses tempos, a gente se reencontrou. Então, agradeço muito o Solar por ter me convidado. Eu não sabia direito o que ia ser aqui hoje, né? Disse que ia ser uma conversa informal, assim, alguma coisa, enfim. E agradecer a Luísa, que também está organizando esse trabalho, né? Então, quanto tempo eu tenho, Rose? Uns 15 minutos, né? Tá bom. E que bom a Juliana está aqui, eu também vou conhecer um pouquinho o trabalho dela, mais assim, né? Dela falando. Então,
vou falar um pouquinho da minha trajetória, acho que de vida, porque as coisas na minha vida, eu acho que eu tenho 3 coisas assim, 3 áreas que são fortes para mim. Eu venho do design gráfico e fiz licenciatura em artes. E eu, assim, acho que vocês talvez percebam que meu trabalho tem criança. Há muito tempo eu trabalho com o personagem nas minhas ilustrações, que são crianças. Eu acho que isso vem da minha área de ilustradora de literatura infantil, tá? Que eu comecei, na verdade, meu trabalho profissional com ilustração para literatura. E eu acho que isso também foi a partir do meu estágio que eu fiz em Varsóvia, depois que eu me formei. 2 anos depois eu fui fazer um estágio de pós-graduação lá em cartaz, mas acabei fazendo ateliê de ilustração de livros e me apaixonei. Na verdade, não fiz nenhum cartaz depois. Eu estudo um pouquinho o cartaz polonês, porque é uma parte assim, na área gráfica e artística também. Mas, assim, depois de lá, eu virei ilustradora. E eu acho que esse trabalho de ilustração vai estar no meu trabalho artístico também. De repente, meu trabalho artístico é uma ilustração que poderia virar história, poderia ter um texto junto com ele, né? E, bom, enfim, eu comecei a dar aula aqui no Solar há 13 anos para as crianças e para os adolescentes, e eu sou extremamente apaixonada por eles. E essa paixão pela criança me fez entrar também na pesquisa do desenho da criança. Então, eu fiz parte de um grupo de pesquisa que estuda o desenho infantil por 7 anos. Eu fiz um mestrado na área de artes visuais, que estudou o desenho infantil. E nessa minha pesquisa, eu me voltei para a deficiência visual, então eu tenho estudo na área de ensino de desenho para crianças cegas, que também no doutorado eu desenvolvi durante 4 anos essa pesquisa. Então, eu estou nesse universo infantil nesse momento da minha vida e espero não sair, né? É algo que me agrada muito. Eu acredito que é importante investir na criança. Eles vão ser o nosso amanhã, né? Como todo mundo fala, e é isso. E, bom, vocês vão me perguntar coisas depois. É difícil me apresentar sozinha, né? O José Antônio teve ali quantos, né? Falando, então foi, né? O Eloy, né? Que bacana. Então é bacana, porque daí cada um tem uma visão de você, né? Que, na verdade, eu sou quem vocês pensam que eu sou, eu acho, né? Então, como vocês me veem, né? E, bom, eu tenho um trabalho que eu acredito que eu desenvolvi... Eu só parei para estudar, mas quero voltar, que é a gravura, que eu gosto muito de litografia. Lá na Lito, eu também tenho a criança presente. Começou lá, na verdade, né? E esse trabalho que eu trouxe aqui, ele foi numa coletiva para a Polônia, junto com as artistas a Dulce Ozinski, a Vereli Giller, a Márcia Schelliga, a Juliana Kudlinski não foi, a Shirley Freder e a Eliana Grudin, que, né, acho que vocês conhecem, já ouviram falar dessas artistas. Nós fomos convidadas pelo Ministério das Relações Exteriores da Polônia para fazer uma exposição sobre a natureza brasileira na Polônia. E cada uma com a sua linguagem. Eu optei por essa linguagem com a criança. E eu estou, acho que, numa época assim, de grandes cenários e a criança em contato com essa natureza de uma maneira assim... como é que eu vou explicar meu trabalho? Tem tantas faces. Mas talvez essa observação da criança que está perdendo um pouco esse contato com a natureza, na verdade. E é uma coisa que eu prezo muito. Nas minhas aulas, a gente vai muito para o jardim e coleta coisas pequenas e tenta observar. E, assim... A natureza nos dá tudo, né? A natureza nos dá as formas, a natureza nos dá as composições. A gente não precisa ir longe, a gente não precisa
procurar muito, né? É saber olhar. Então, esse saber olhar que eu tento trabalhar com as crianças. Então, se vocês observarem de perto, vai ter uma criancinha em cada cenário. Eu trabalhei aquarela, pastel seco e acho que só aquarela e pastel seco e guache em todas essas trabalhos, essas telas não, desenhos, ilustrações, né? Então é isso. Que mais? Materiais? Então, eu trabalho bastante com lápis de cor, trabalho muito bico de pena. Eu gosto muito assim desses materiais. Aquarela, não uma aquarela artística, mas uma aquarela mais contida, assim, mais de pintar uma forma pequena, né? A aquarela, ela é difícil, uma técnica mais difícil. Pastel seco e guache é um efeito que eu tô buscando. Eu já avancei um pouco nessa técnica de usar guache. Eu faço um desenho, eu pinto todo de branco com guache. Depois eu venho com o pastel seco por cima. Ele vai, depois a gente pega. Ele vai trazer um desenho inesperado para mim, né? Porque enquanto eu estou pintando, eu não tenho muito controle desse desenho, dessa forma. Mas com o pastel, ele se revela depois. E ele está na maioria desses trabalhos aqui. Depois a gente pode ver de pertinho, eu explico, tá bom? Então, Rose, o que mais? O que você acha que eu posso falar? As proporções, quando você trabalha com a ilustração, são as mesmas? Tá. Então, na ilustração de livro, como eu venho da área do design, a gente tem já um pouquinho assim de conhecimento de que você tem que ter um certo tamanho de ilustração. Ele não pode ser muito pequeno, porque se você vai fazer uma super ampliação, ele não vai ficar boa qualidade. E se você faz um trabalho muito grande, detalhado, para sofrer uma redução muito grande depois, também vai perder os detalhes. Então, eu trabalho assim uns 20% maior do que vai ser impresso, o original, né? Então, eu tenho muitas ilustrações, assim, já tenho, imagine, desde 2001 que eu venho ilustrando, né? Então, eu já não sei mais onde pôr, assim, pinturas e desenhos, e pinturas, que dá até para fazer um trabalho artístico em cima daquele material, né? E a gravura eu pretendo voltar agora, lá no Solar do Barão, então a gente talvez se encontre lá, né? Com as mãos sujas, isso que é bom. E na pesquisa, fazem 3 semanas que eu entreguei minha tese, então eu estou assim, bem cansada. Gente, eu estou muito cansada. Então, mas foi muito bacana, logo eu já vou começar a publicar as coisas a partir dela, né? E eu estou bem interessada também nessa área da educação especial, do ensino do desenho. Eu publiquei um livro com a minha orientadora, nós desenvolvemos pictogramas para o ensino de desenho para crianças com dificuldades motoras e cognitivas, intelectuais e visuais. São desenhos extremamente simplificados. A gente ensina a criança a desenhar linhas, figuras geométricas e depois ela começa a construir tudo, assim, né? Então, é possível ensinar desenho para qualquer criança, tá? E é isso, né? Eu acho que já deu meus 15 minutos. Se vocês quiserem ver alguma gravura minha, acredito que na galeria do Solar tem alguma gravura minha. E eu tenho um livro também do Pintores Contemporâneos 5, que eu participei, que tem um pouquinho, uma biografia minha mais organizada, um pouquinho antiga já, mas também fala um pouquinho sobre minha vida lá, tá bom? Então, obrigada a todos. Nós vamos passar a palavra para a Juliane. Juliane, você falou que o vídeo está no site do MON? Você quer que a gente, enquanto você começa a conversar, a gente busque lá? Eu posso falar isso depois lá? Bom, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Juliane Fugante. Eu sou artista plástica há bastante tempo. Comecei com 16 anos
Enfim, vocês são arte educadores. Eu até queria saber um pouquinho do perfil do público, Rosimeire. São professores de arte? Ou público geral? Bom, então, tem uns rostinhos assim que eu até identifico aqui. Eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que aqui é um bate-papo, que pesquisa, se vocês colocarem hoje o Google, né, ajuda todo mundo, coloca lá e vê a imagem, né, quando coloca o nome da gente já aparece a imagem. Mas então acho que eu vou fazer um depoimento assim um pouco da minha vida como artista, por onde eu passei, o que eu fiz, até porque isso é ilustrativo para vocês como professores de arte, pesquisadores e artistas também. Acho que é mais ou menos esse o público que tem aqui, né? Eu comecei nas artes com o balé, porque eu tinha problema nas pernas, e fazia o balé do Guaíra porque eu tinha um problema de joelho torto. E me apaixonei pelo balé e também pela música, eu fazia piano. Mas, assim, na idade da rebeldia, 14 anos, larguei tudo. E quando fui fazer vestibular, muito cedo, não sabia o que eu queria, eu realmente não sabia o que eu queria. Então, eu fiz geologia, enfermagem, economia, mas foi assim um negócio genial. E aí, com 16 anos, eu entrei em economia. Daí, a minha irmã, que um ano a menos que eu, ela falou que ela queria ser arquiteta. Eu falei, nossa, é super difícil, tem que desenhar. Aí ela falou, vou fazer um curso de desenho. Daí eu falei, que legal, né? E eu, economia. Daí, quando ela entrou no curso de desenho, ela decidiu que ela queria fazer direito. E tinha pago o curso de desenho. O que é incrível, né? Daí ela falou, ô Ju, você que gosta de arte, você gosta de balé, de música, por que você não vai fazer isso, já que você largou o balé? Aí eu fui, o lugar foi incrível, foi uma coisa assim, amor à primeira vista. Eu fazia economia no primeiro ano, isso é genial, porque para vocês que são professores, né? Então aí vai, como é difícil a gente decidir a escolha da vida da gente. Era ali na Riachuelo, e era um professor super acadêmico, chamava Daniel Freire. E é muito incrível, porque aquelas paisagens assim da Sofia de Minsk, para mim isso era uma referência. Então eu estava com 16 para 17 anos, e eu fui ter aula com esse professor super acadêmico. E ele falou assim, bom, era um nome, o nome da minha irmã é Jussara, e agora chegou uma Juliane. Eu falei, mas está pago, né? Vou tentar. Daí ele falou, então você tem que desenhar, porque era para ser desenho. Eu falei, então tem que desenhar. Eu já queria pintar, né? Aí eu fiquei 2 meses fazendo desenho, e o que foi incrível é que eu achava que eu não sabia desenhar nada. E ele me colocou assim, eu me lembro perfeitamente, uma abóbora na minha frente. E eu desenhei a abóbora. Aí ele falou, mas você desenhava? Eu falei, não. Mas você desenha bem? Eu falei, daí a minha mãe, porque ela tinha 5 filhos. Então, daí que ela lembra que com 5 filhos tudo fica mais difícil. Ela lembrou que eu desenhava quando era criança, mas ela nunca me falou. Eu falei, mas então agora virou desenhista, né? Porque ninguém sabe. Aí eu falei, nossa. Bom, aí eu comecei a desenhar, e daí, aquele tempo que eu ficava, eu sei que, para quem dá aula de desenho aqui na escola, então, essa coisa do olhar, de pôr o modelo e você retratar aquilo, é um grande exercício, porque você faz ali um momento que você tem de parada, e daí você percebe, às vezes, se não é uma coisa mais figurativa, pode ser abstrata, mas que você consegue se expressar a partir de algo. E o que às vezes precisa é um referencial, é um início para a pessoa. Então, para mim, aquilo foi incrível, porque eu comecei a ter aula de desenho e descobri que eu sabia desenhar. Eu desenhava, e desenhava muito bem. Tudo. Aí ele ficou encantado comigo, esse senhor, chamava Daniel Freire, e aí eu virei a protegida do sótão. Era ali na Riachuelo, com, nossa, aquela rua ali. Era esquina, é isso mesmo. E era no último andar. E aí você teve aula lá com o Daniel Freire? Você lembra de mim? Acho que foi colega? Em 87. Então, eu entrei lá,
em 81. Eu entrei na faculdade de economia e comecei a desenhar, o que foi incrível, 81. Aí fiquei 1 ano, 2, e fazendo faculdade de economia, e daí ele me colocou pintar. Aí ele me incentivou, foi muito legal. Na época existia isso, eu estou falando do início dos anos 80. Existiam poucas galerias, que eram a Caiaca, era SH 316 e a Cocaco. E aí ele falou, Juliane, vamos participar de uma coletiva comigo, que eu sempre fui da paisagem. Tá? Então, eu sempre gostei muito da paisagem. Aí eu fui participar dessa exposição, em 83, porque o professor me convidou. Então, eu fiquei super...